meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, o meu Instagram é @vitoriaportes e hoje eu trouxe um vídeo super especial pra vocês. Quem me acompanha lá pelas minhas redes sociais deve ter visto que há uma semana atrás eu tava em Paris, eu fui cobrir o Paris Alta Costura, que é um desfile incrível com designers fantásticos, que depois a gente vai falar sobre esse tema se vocês interessarem. Mas sempre quando eu viajo pra um lugar pela primeira vez, eu ainda não conhecia Paris, mais do que prestar atenção no que eu tô indo fazer, mais do que criar conteúdo pra vocês, também eu gosto muito de prestar atenção no lifestyle de quem mora lá. Porque eu acho que a gente sempre consegue trazer uma dica, a gente sempre consegue perceber algum detalhe, colher alguma informação e trazer depois na prática pro nosso dia a dia. E eu amei o lifestyle das parisienses, eu acho que elas são super estilosas, têm visuais super limpos e eu quis trazer algumas diquinhas, algumas coisas que eu percebi no visual delas que é diferente das brasileiras e que eu acho que a gente pode adaptar porque eu achei super interessante. Começando pela maquiagem. Isso foi o que eu mais senti diferença quando eu cheguei nos primeiros desfiles, já dava pra saber direitinho quem morava na França e quem não morava. Porque a maquiagem das francesas é muito limpa. É aquela maquiagem que tem maquiagem, a gente sabe que tem um corretivo, a gente sabe que tem um rímel, a gente percebe isso, mas não é tão pesada quanto a da brasileira. A gente adora esse contorno, a gente adora muito pó, muita base, muita cobertura, e elas têm esse visual mais limpo, mais clean, que eu acho que tem tudo a ver com a temperatura do clima que tava por lá, que a gente tava no verão aí os 40 graus, então acho que super condizia, tanto que eu levei cílios postiços na viagem e eu não tive coragem de usar, porque eu chegava nos desfiles, todo mundo com maquiagem tão clean, que não ia ser só eu lá com cílios gigantescos, então eu não usei cílios durante a viagem, eu sou apaixonada e até acho que me contaminei um pouco, porque eu voltei, desde que eu voltei, eu ainda não colei nenhuma vez. Mas eu achei lindo esse visual, acho que a gente às vezes pode pecar por excesso de maquiagem, então é legal às vezes também a gente dar essa adaptada, tentar colocar um pouco de menos de pó, ter uma base com uma cobertura um pouquinho maior, mas que tenha um efeito mais natural no resultado final, que eu acho que vai ser super interessante. Outra coisa que eu amei também, que elas adoram e são viciadas, são os cabelos diferentes. Como lá o verão europeu é um verão muito quente, ele é aquele verão sem ventinho, sabe? Não circula ar. Então todo lugar é sempre muito quente e a maioria dos lugares também o ar-condicionado não dá conta, porque tem muitos restaurantes, tem muitos cafés com terraço, onde a gente consegue comer ao ar livre, então elas estão sempre com o cabelo muito preso. E pra não ficar naquele marasmo de rabo de cavalo ou coque, elas também inovam, trazendo alguns detalhes com lenço, trazendo algumas amarrações diferentes, e isso eu amei. Gente, o que eu vi de coque maravilhoso, super alto, finalizado com lenço, não tá escrito. Era um coque mais lindo do que o outro. Até no rabo de cavalo também, esse mais baixo, que eu adoro fazer, de deixar só uns fiozinhos na parte da frente, elas finalizam com o lenço e fica maravilhoso. Então eu acho que é algo que a gente pode trazer também pro verão aqui brasileiro, se jogar nos lenços pra fazer essa finalização aí no nosso cabelo e dar um toque super estiloso. Fora que os lenços estão voltando com tudo pro cenário fashion, então também aí, ó, tá na hora certa da gente apostar nesses detalhes e trazer um pouquinho desse estilo parisiense pros nossos looks do dia a dia. Outro detalhe que me chamou bastante atenção foi também a falta de salto no dia a dia. Tá certo que eu fui na época do verão mais forte, mas, gente, elas quase não utilizam salto, até pra assistir os desfiles, muita mule, muita rasteirinha, muito pé no chão. E eu achei isso maravilhoso porque traz um conforto gigantesco. Aqui a brasileira tem disso de gostar de saltão alto, eu me incluo nesse time porque eu acho maravilhoso um salto fino, alto, acho que fica lindíssimo, desenha muito bem a nossa silhueta, mas eu achei incrível como elas conseguem trazer o salto alto de uma forma sofisticada e leve pro look. E super funciona pra elas. Então eu acho que apostar, principalmente nas mules, que foi o que eu mais vi, dessas que tem o bico mais fino, mas que são rasteiras, é uma sacada gigantesca, porque dá um visual mais alongado, mesmo estando sem salto, dá um visual mais sofisticado, porque as mules elas vêm super incrementadas com tassel, com detalhes, com aplicações, com bordados, então não é aquele sapato simples, é aquele sapato statement realmente, que chama mais atenção, que finaliza a produção e dá aquele toque super moderno e super elegante no look. Então ter esses modelos em casa, inclusive eu tenho um que eu tô apaixonada, vou deixar aqui na tela pra vocês a fotinho dele, que já é da coleção de verão, usei lá em Paris, amei e com certeza tem tudo a ver com o estilo das parisienses e também dá pra ser usado aqui no nosso verão brasileiro, que eu já estou contando segundos pra que comece a chegar, gente.
porque realmente eu acho que eles trazem essa elegância de uma forma muito simplificada para a produção e que super funciona. Outra coisa que eu notei também é que essa onda dos tecidos, dos materiais naturais, ela tá chegando muito forte na Europa. Claro que já é uma tendência globalizada, a gente já viu quando eu trouxe as referências do São Paulo Fashion Week e do Minas Trend, eu já tinha falado sobre os elementos naturais, mas elas estão usando antes porque o verão delas chegou antes. Mas usar as bolsas de palha tá com tudo. Inclusive eu comprei uma na Zara que eu tô apaixonada, gente, ela é maravilhosa, bem no estilo do que vai ser usado agora, porque ela é essas redondas que cabem a vida dentro e são super leves. E o legal é que elas não usam só pra ir passear, ou pra fazer um piquenique, ou pra simplesmente bater perna no final de semana. Eu via pessoas usando com vestidos incríveis de les, e depois a gente vai fazer um vídeo só explicando como utilizar na prática essas bolsas. Mas eu via visuais incríveis usando essas bolsas pra ir trabalhar, pra prédios corporativos, pra assistir os desfiles de moda mesmo, muita gente apostando, e isso foi uma coisa que eu amei. Eu não sei se sempre foi assim, se elas sempre gostaram e se identificaram com esse tipo de material, mas foi uma coisa que me marcou muito, porque todas, desde o tamanho max até as mini bags, todas elas de palha, nesses elementos mais naturais e que remetem a esse ar mais fresh que vai estar tão em alta nessa próxima estação. E também combinando com isso, eu via muita gente usando linho, e uma coisa que eu mais achei engraçado é que aqui a brasileira a gente tem essa mania de todos os tecidos super passados, não pode ter um amassadinho que já chama atenção. E o linho delas não. O linho é super amassado, elas não fazem a mínima questão de passar. E aí eu fui perguntar pra uma menina que morava lá, que era minha amiga, por que elas usavam dessa forma? Porque não era uma nem duas, todo mundo que eu vi usando linho tava com o linho amassado. E ela me falou que as parisienses prezam muito pelo natural, pelo fresh, por tudo isso que a gente tava conversando. E como o linho é um material natural, é um tecido natural, elas não veem sentido em passar e tirar esse ar amassado do linho, porque daí tu vai estar tirando esse ar natural e vai estar trazendo ele para um ar mais artificial. E por isso que elas usavam o linho dessa forma. E eu confesso que se eu visse aqui no Brasil uma pessoa usando, talvez eu achasse estranho, até com um ar um pouco mais desleixado, mas lá como tava todo mundo utilizando dessa forma o linho, eu acabei achando que fazia total sentido isso que ela tava falando. Mas, gente, eu acho que isso é uma coisa muito local mesmo delas. Eu acho que se a gente for usar aqui em casos isolados, as pessoas vão ficar olhando com uma cara de por que você não passou o seu look. Então, acho que é só um nível de curiosidade mesmo pra vocês, eu quis trazer essa informação. Outra coisa que me marcou muito também foram os óculos super divertidos. Em contraponto a esse look mais fresh, esse look mais natural, esse look mais clean que elas têm, elas trazem nos acessórios um ar mais fun que balanceia essa produção, sabe? Que por um lado é natural, um lado é mais fresh, um lado é mais clean, e por outro tem esse toque mais engraçado, esse toque mais irreverente na produção. Então os óculos, eles são sempre super marcantes, eles têm cores diferentes, eles têm formatos diferentes, muito óculos de coração, até em mulheres mais maduras, em mulheres que às vezes a gente acha que não condiz esse tipo de óculos, esse tipo de formato, e elas usando de uma forma incrível de deixar a gente babando. E não é porque era semana de moda não, viu? Eu vi muita gente aí no dia a dia, pelos bares, pelos restaurantes, utilizando esses formatos mais engraçados e mais estilosos. E eu confesso que dá um resultado final incrível pro look. E por último, a última curiosidade que mais me chamou a atenção também e que eu quis procurar um para chamar de meu, mas eu não encontrei a tempo porque eu também não tive grandes espaços na minha agenda para fazer comprinhas, uma coisa que eu estou sentindo no meu coração, porque é o que eu queria ter feito, foram leques. Em função do calor, todas andavam com leques e água. Água em questão de saúde, né? Mas o leque, gente, um mais incrível do que o outro. Leques florais, leques com texturas, leques com acabamentos diferentes e um mais lindo do que o outro. E tinha gente que usava até o leque coordenando com a roupa. Eu falei com essa minha amiga que morava lá e ela disse que isso é super comum, não foi nesse verão. Todo o verão as parisienses adoram andar com seu leque. Tem gente que faz coleção pra combinar também, porque ele não faz só a função de abanar e de tirar um pouco do calor, ele também tem essa função de ser um acessório, um agregador de estilo na tua produção. Então tem sim quem combine o leque com o look. Mas eu acho que esse vai ser um acessório deles que eu vou trazer aqui pro mood do verão brasileiro, porque a gente também tem os nossos dias aí de calor no máximo do máximo do máximo, e o leque, ele realmente ali no abanar, ele tem uma função incrível, super protege do calor e além de funcionais, eles ainda trazem esse charmezinho a mais.
Gente, foram algumas dicas a nível de curiosidade também, pra vocês poderem se sentir um pouquinho inseridas na minha viagem, pra vocês saberem que eu fico procurando conteúdo pra trazer pra vocês em todos os momentos do meu dia a dia, seja aqui ou seja quando eu tô viajando. Eu não gosto só de prestar atenção nos desfiles ou só de prestar atenção nos showrooms, nas exposições que eu tô indo. Eu gosto muito também de prestar atenção nesse lifestyle da pessoa local, da pessoa que mora nessa região, pra também conseguir absorver uma coisinha aqui, uma coisinha ali e ir incrementando cada vez mais o meu estilo e, consequentemente, trazer também cada vez mais conteúdo pra vocês. Então eu espero muito que vocês tenham curtido, espero muito também que vocês tenham curtido as fotos da viagem. Pra quem me acompanha lá pelo Instagram, foi uma viagem muito prazerosa de se fazer, porque a alta costura é um evento muito fechado, então quando eu recebi o convite pra ir, eu fiquei muito feliz. E é claro que isso só acontece porque eu tenho vocês junto comigo, então saibam que eu sou muito grata por cada uma de vocês, por cada um de vocês que é inscrito aqui no canal e me acompanha também lá pelo Instagram. Quem não tá inscrito, se inscreva pra gente ficar cada vez mais próximo. Não esqueçam também de deixar o like de vocês, que é fundamental pra mim. E eu sofro porque eu sei que tem muita gente que assiste pela televisão, eu recebo vários directs sobre isso, e pela televisão não tem como dar like no vídeo, mas eu fico feliz só de vocês estarem me assistindo. Então muito obrigada pela audiência de vocês, um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo.